Nós vamos continuar aqui a nossa série de reflexões e eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Nós vamos falar sobre a eternidade, um lugar para onde nós vamos mais cedo ou mais tarde. E lá, seguramente, como vivemos aqui, o que escolhemos aqui, se desdobrará para lá. E a vida é muito frágil. Quem pensa que a vida é forte? Ontem à noite, um irmão da nossa igreja, lá em Sete Lagoas, ele saiu de moto e foi comprar um remédio para sua esposa e não voltou. Daqui a pouco a polícia ligou dizendo que ele tinha sofrido um assalto e ele tomou 2 tiros. E os irmãos hoje fizeram o sepultamento daquele irmão. E eu conversando com o pastor Silas, ele disse: rapaz, ontem, depois da escola bíblica, nós ainda saímos para comer juntos, conversamos, e hoje esse irmão já não está mais entre nós. A vida é muito frágil. E nós temos que nos preparar para uma eternidade que vai durar pelos séculos sem fim. Por isso que Jesus diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma. Quando aquele homem construiu os seus celeiros gigantescos e disse: alma minha, come, bebe, folga-te, regala-te, porque o que tens entesourado tens para toda a vida. E a Bíblia diz que chegaram para ele e disseram assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens entesourado, para quem será? Então nós estamos falando sobre essas coisas. Nós precisamos, como igreja, retomar a nossa condição de igreja cristã original, de ensinar as pessoas a viver neste mundo, mas a morrerem também. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6, que é a base daquilo que nós estamos refletindo desde do primeiro culto dominical do ano de 2012. E o tema que nós estamos falando é na casa do meu Pai. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos nos concentrar no versículo 3, que diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus foi preparar um lugar para a igreja. Ele foi preparar um lugar para nos receber, porque esse lugar não estava preparado para nós. E nós aqui estamos aprendendo nesses domingos que a essência da Trindade precisou ser mudada por amor a nós. Jesus veio como o Verbo que se fez carne, e para a eternidade ele voltou num corpo de homem glorificado. Aprendemos também que a essência da eternidade
precisou ser mudada por amor a nós. O lugar onde habita o Senhor Deus só poderia receber o Senhor Deus. Mas, por amor a nós, Jesus transformou aquele lugar. Ele disse: eu vou preparar aquele lugar para receber vocês. E como a gente não tem muitas informações de como é esse lugar, nós decidimos aqui que nós iríamos conhecer a eternidade, o céu, a partir do seu morador. E o morador da eternidade é o Senhor Deus. Então nós já falamos aqui que Ele é santo. Então o céu é um lugar de gente santa, aqueles que são santificados por Jesus. Descobrimos também que Ele é único e que só vão entrar lá naquele lugar aqueles que pessoalmente tomarem a decisão de entregarem as suas vidas a Jesus. Mas o terceiro atributo do morador da eternidade, que é o nosso Deus, é que Ele é trino. E eu vou precisar que você tenha um pouco mais de atenção hoje, porque talvez alguns conceitos que eu vá falar aqui sejam de um viés teológico, de um viés um pouco mais reflexivo na teologia. Não dá para a gente falar de trindade, de eternidade, sem entrar um pouco na teologia. Então nós vimos que as concepções da santidade de Deus e da sua condição de ser único, ou seja, da sua unicidade, elas são marcas muito fortes no Antigo Testamento. Mas a trindade não está muito... As concepções da trindade não estão muito latentes, muito claras, muito fortes no Antigo Testamento. E é bem verdade que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós ainda conseguimos ver traços claros da trindade. Eu não vou aqui falar desses traços, porque não é o objetivo falar da trindade no Antigo Testamento, mas existem traços, existem nuances muito fortes da presença da trindade no Antigo Testamento. E eu entendo, meus irmãos, eu entendo o judeu, o hebreu, o judeu moderno e o judeu antigo, ele ser tão obtuso e tão fechado em não querer aceitar qualquer possibilidade de que o Senhor seja trino. A ideia de um Deus trino é inconcebível para o judeu. Para nós, de confissão cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um único Deus. E eu entendo o judeu não aceitar isso, e ele não aceita isso, porque eles cresceram em meio a nações pagãs e a nações politeístas. E a chamada que Deus fez a Abraão para que ele fosse para uma terra e ali começasse a ser uma grande nação, dizia respeito a esse tom especial de que o Deus de Abraão é um Deus único e que deve ser adorado como Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. E a ideia da pluralidade, ainda que mínima, a ideia de, por exemplo, um Deus trino, um Deus dual, por exemplo, qualquer coisa nessa linha, ela deixa o judeu e deixava o judeu de cabelo em pé, porque para ele Deus é uma pessoa só, Jeová. O nome Jeová é um nome que é do Antigo Testamento, é um nome que é um apelido de Deus, na verdade, porque o nome de Deus no Antigo Testamento é um nome impronunciável. São 4 consoantes, chamado, o nome é o Sagrado Tetragrama. São 4 consoantes e não tem pronúncia.
O nome de Deus não pode ser pronunciado pelo judeu. Aí eles usam outro nome, um apelido, um nome carinhoso que é Jeová, ou Javé, ou Ieoa. São nomes que eles usam como forma de se referirem ao Deus único. E aí você me pergunta assim, preste atenção: Pastor Palhano, por que é importante nós acreditarmos que Deus é trino e não um Deus uno? Por quê? Qual é a diferença que isso faz? Faz toda a diferença. Eu quero lhe mostrar hoje à noite aqui que é fundamental a concepção de que Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora, novamente, esse meu discurso ele não tenha muito interesse, ele é um discurso de público, auditório vazio, porque as pessoas estão bem preocupadas como é que Deus, sendo uno, sendo trino, sendo o que for, as pessoas estão bem preocupadas como é que Ele pode resolver os meus problemas e me ajudar a pagar a conta amanhã. Mas como eu já falei para os irmãos que eu preciso assumir a minha condição babaquiana, de continuar pregando sobre verdades que eu acredito da Bíblia Sagrada e do Evangelho, e não ficar tentando resolver os problemas das pessoas, usando Deus como se fosse um software em que você vai lá e clica e Deus traz uma resposta para você. Então eu vou continuar falando dessas concepções que eu acredito que são importantes para a nossa vida, que são importantes para a nossa formação, que são importantes para a nossa fé, que são fundamentais para a nossa concepção da eternidade e para que a nossa fé não fique sustentada nos braços de um grilo, como é sustentada a fé da maioria das pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas e supostamente evangélicas hoje no Brasil. São pessoas que não têm conhecimento de absolutamente nada, nunca leram nem o Evangelho de João. Você pede para ela abrir a Bíblia, ela fica procurando no índice. Isso quando ela leva a Bíblia para o culto, isso quando ela lê a Bíblia, porque ruim cebosamente, depois de 10 anos, essas pessoas nem sequer leram a Bíblia. Eu ainda sonho com uma igreja inteligente, de pessoas que sabem responder à sua fé. Então, como tem gente que está seguindo o Henrique Cristo, deve aparecer também alguns que dizem: eu acredito naquilo que o pastor Palhano fala, e aí Deus vai mudar essas pessoas. Tem gente que segue o Henrique Cristo, tem gente que segue o Macedo, tem gente que segue o Caio, tem gente que vai seguir e dizer assim: eu quero seguir isso aí que o pastor Palhano está falando, de ter uma fé sustentada realmente na palavra de Deus. Então, por que é importante a gente entender a Trindade? Ou pelo menos a gente não vai entender nunca a Trindade, na verdade. Mas por que é importante a gente ter o conceito da Trindade? Por que é importante o conceito de que Deus é trino? Em primeiro lugar, porque a Trindade é uma segurança contra a arbitrariedade. Dá para você repetir essa frase? A Trindade é uma segurança contra a arbitrariedade. Muito bem. Arbitrariedade ou tirania, qualquer que seja a palavra, a Trindade é uma segurança contra a arbitrariedade. Porque, meus irmãos, mesmo sabedores de que o nosso Deus é eterno, é onipresente, é onipotente, é onisciente, é altíssimo e é glorioso, sendo uno, como é a ideia simples dos judeus, dos hebreus, e como é a ideia simples, por exemplo, das testemunhas de Jeová, esse Deus sendo uno e não trino, ele poderia se converter num tirano, ou então ele poderia amar desmedidamente a todos, porque ele não tem como arguir consigo mesmo sobre todas as coisas. E um Deus que é ao mesmo tempo uno e trino faz toda a diferença. Porque sendo uno, sem a perspectiva da Trindade, a tirania se torna uma realidade. Preste atenção. Eu sou pastor, presidente da Igreja Cristã Apostólica. Eu nunca disse isso, nem preciso ficar dizendo isso. Eu sou o presidente da igreja.
Nunca disse isso, nem preciso ficar dizendo. Mas só para efeito de você entender. Todas as decisões que eu preciso tomar na igreja, eu consulto algumas pessoas. Eu consulto o Rafael, eu consulto o Alísio, eu consulto o Anderson, eu consulto o pastor Silas, e eu vou consultando as pessoas. Por quê? Porque é mais fácil que aquele meu conceito compartilhado com pessoas que estão alinhadas na mesma direção se torne mais, a decisão se torne mais acertada quando eu compartilho com as pessoas certas. Agora, se eu sou sozinho e eu não tenho que prestar contas a ninguém, e eu chego e bato a mão e digo assim: olha, aqui quem manda sou eu, e eu sou o pastor, e estamos conversados e acabou, a possibilidade de eu errar com as coisas é muito maior. E essa coisa do compartilhar para evitar a tirania acontece em todas as dimensões. Um casamento, por exemplo, embora exista o homem ao cabeça, a mulher ajudadora, conforme diz a palavra do Senhor, mas as decisões compartilhadas, a pancada quando ela vem é menor, porque é tomada por duas pessoas. Então, vocês estão entendendo que Deus ser trino divide a pancada da decisão de Deus em três? Que Ele tem como compartilhar. O pai conversa com o filho, com o Espírito Santo: e aí galera, o que vai fazer? O pai diz assim: eu estou com vontade de matar o Johnny. O filho diz assim: não, para morrer por ele, não dá uma chance para o cara. O Espírito Santo diz assim: deixa eu lá, tentar de novo, ajeitar o cara. Aí o pai diz assim: porra, agora eu vou tentar matar o Edivaldo. O filho diz assim: pô, Edivaldo, eu já tentei um bocado de vezes. Deixa eu tentar mais uma vez. Porque se fosse um Deus uno, ele dizia assim: eu vou matar e acabou. Não tinha quem chegasse a arguir com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? A importância de um Deus trino. Porque Ele tem um conselho eterno para resolver as questões. E sendo uno, ao mesmo tempo em que duas pessoas, se Deus fosse pai e filho, por exemplo, poderíamos ter um impasse na eternidade, que o pai dizia assim: eu vou fazer, o filho: eu não vou meter nesse negócio. Aí o pai dizia assim: como é que eu vou fazer se você é Deus comigo e você não vai fazer? Eu disse: não vou, você quer fazer, faça sozinho. Posso. Então, se fossem duas pessoas na Trindade, nós teríamos que ficar esperando a vida inteira por uma decisão, porque uma hora um queria uma coisa, outra hora não queria. Mas sendo Deus uno, ao mesmo tempo em que trino, a tirania passa longe, porque o não tem três. Não tem tirania e não tem passe. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Na sua casa, por que algumas coisas não dão certo? Porque você toma a decisão sozinho como tirano, ou como tirano. Ou então, por que as coisas não dão certo? Porque os dois, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Aí fica ali. Quer um passe? Chama a terceira pessoa para o seu casamento. O seu casamento vai dar certo. Sabe por que a Trindade dá certo? A grosso modo. Porque se o pai se entendesse com o filho e dissesse assim: rapaz, eu quero uma coisa, você quer outra, vamos fazer o seguinte, chamar o Espírito Santo que ele resolve. Espírito Santo, A ou B? O Espírito Santo diz: é A, então vai ser A. Aí você diz: então pastor, assim caberia uma quarta pessoa na Trindade. Não caberia, porque daí viraria piquenique. Entendeu? Vocês estão entendendo o que Deus é trino? É importante a gente entender a importância de a gente entender a Trindade. Deus é trino e Ele não é tirano. Deus não é um só, Deus não é dois, Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho eterno, que não tem impasses, que não tem tirania, porque as decisões da eternidade são acertadas pelos três. Quem entendeu diz amém. Amém. Funciona assim, meus irmãos: Pai, Filho e Espírito Santo na perfeita unidade da divindade. O Espírito Santo cria todas as coisas, porque no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é o que cria todas as coisas. Mas ele cria por quê? Ele cria por causa do Filho, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Espírito Santo no conselho eterno realiza, cria todas as coisas por causa do Filho e pela vontade do Pai. O Pai sustenta todas as coisas para o Filho no poder do Espírito Santo. E o Filho é o centro de todas as coisas, confirmado pelo Pai na unção do Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Você entendeu que a Trindade é maravilhosa? Que nós servimos a um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho eterno, onde não existe tirania, onde não existe impasse. As decisões que o nosso Deus toma são decisões acertadas. Pai, Filho e Espírito Santo são decisões que não erram. Por isso o nosso Deus nunca erra. Nós erramos, Ele não. O conselho eterno nunca erra. Mas em segundo lugar, por que Deus é trino? Porque organismos compostos são mais complexos e mais perfeitos que organismos monofórmicos. Dá para você dizer essa frase? Organismos compostos são mais complexos e mais perfeitos que organismos monofórmicos. Preste atenção. Talvez fosse fácil para o Senhor Deus ser uno e indivisível. Entretanto, como um único e perfeito Deus, Ele também é complexo. Se Deus fosse uno sem ser trino, Ele seria igual a uma bactéria. Ele seria, como é que chama um ser vivo? É unicelular, não é? Você conhece algum unicelular que dominou alguma coisa? Você conhece algum unicelular que criou alguma coisa? Para que serve um ser unicelular? Até as meninas da engenharia de alimentos, vocês viram muito isso aí daqui. Para que serve um ser unicelular? O que é mais complexo, um ser unicelular, meninas, ou um cachorro? O que é mais complexo para ir muito longe? Um ser unicelular ou uma muriçoca? Um pernilongo. O que é mais complexo? É? Pois é, irmãos. O que é mais complexo? Um Deus uno ou um Deus trino? Bingo. Os irmãos estão aprendendo aí? Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo bota a cabeça para funcionar. Droga. Fica aí abrindo a boca. Você não está entendendo o que está falando, não? Quando alguém perguntar a você, como é que você acredita? Eu acredito num Deus trino. Por quê? Porque o organismo complexo e perfeito, ele é multifuncional. Se Deus fosse uno, como querem os judeus, como querem os hebreus, como querem a testemunha de Jeová, ele não seria diferente nenhuma de uma bactéria, de uma ameba, de qualquer coisa. Deus é complexo. E é perfeito, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aí, irmãos, aí você diz assim, escuta bem, porque tem umas pessoas que chegam e dizem, ai não, porque eu gosto da minha imagenzinha, eu gosto porque aquilo ali é a representação do meu Deus. Olha a representação do seu Deus, da areia. O Deus complexo que eu estou falando aqui, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que não é monofórmico, que é um organismo composto. Você está, é por isso que quem é idólatra vai para o inferno. Entendeu? Porque você pegou essa grandeza desse Deus e disse assim, ele vai ser esta coisinha aqui que eu comprei acolá por R$2,90 numa promoção que o moço me deu, e eu vou dizer, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí, por que é que uma pessoa dessa vai para o céu?
se ela transformou esse Deus eterno e maravilhoso numa figura feita pelas suas próprias mãos? Porque o nosso Deus é o organismo mais complexo que pode existir em toda a existência do cosmos. E as pessoas dizem assim: não, eu posso transformá-lo numa coisinha que eu levo comigo dentro do meu bolso aqui. Ele tem que entrar dentro do seu coração. Porque conforme disse o Alívio aqui, um milagre maravilhoso é que esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, Ele é tão grande, tão poderoso, tão tremendo, ao mesmo tempo tão amoroso, que Ele mora dentro do seu coração. Glória a Deus. Por que quem não conhece esse Deus, não tem esse Deus, não vai se encontrar com Ele na eternidade? Porque trocou isso, esse milagre, essa moradia de Deus no seu coração, desse Deus complexo, pelas coisas deste mundo. Aí você quer depois ir para o céu? Você está brincando? Não, não, amor, você está de sacanagem comigo. Quando Ele cria os mundos, e quando Ele cria as criaturas, criado o mundo, todas as criaturas têm um traço da sua complexidade. E todas elas são feitas a partir da sua palavra. No livro de Gênesis Ele diz: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. E Ele vai criando coisas que são complexas. Mas somente uma coisa que Ele faz, somente uma coisa é feita do jeito que Ele é. Ele fez tudo. Ele fez os cachorros, fez os animais, fez os cavalos, fez os peixugos, fez as baleias, fez os peixes. Mas Ele disse assim: tem uma coisa que eu vou fazer igual a mim. Façamos o homem. Façamos. A Trindade conversando e aconselhando-se entre si. Façamos o homem a nossa imagem. E conforme a nossa semelhança. E tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia. Você é a única criatura que foi feita à imagem dele. Aleluia. Pode não parecer, porque alguns realmente não parecem. Mas eu tenho que dizer que você foi feito à imagem dele. Sabe por que nós não bebemos? Nós que somos crentes. Porque a bebida leva o homem a uma imagem que não é a imagem de Deus. Viu o homem bêbado? Coisa mais feia do mundo. Sabe por que nós nos prostituímos? Porque a prostituição rouba a imagem de Deus em você. Sabe por que nós não praticamos a idolatria? Porque a idolatria transforma esse Deus grandioso que nos fez a imagem dele, e nós o transformamos num Deus à nossa imagem, feito do jeito que a gente quer. Nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. E a raça humana domina o mundo porque nenhum ser é tão complexo quanto nós. Meus irmãos, a nossa estrutura fisiológica é fascinante, é impressionante. O seu corpo, ele é muito inteligente. É o corpo mais inteligente que existe, que qualquer ser vivo que possa existir, é o corpo humano. A nossa fisiologia é maravilhosa. A nossa mão, a forma como nós pegamos as coisas, os nossos dedos nos dão a capacidade de segurar as coisas. As nossas unhas nos dão a capacidade de ter atrito com as coisas. O nosso cabelo aquece a nossa região. Nós somos seres que andam em pé e têm os olhos em cima, e nós conseguimos atacar para frente, e nós conseguimos olhar para frente. Nós descansamos deitados, porque quando nós descansamos deitados, todo o nosso corpo entra num estado de ataraxia. Os nossos pés, eles são firmados, embora pequenos, e isso nos dá agilidade, nos dá mobilidade. Nós conseguimos nos manter em qualquer situação, sair de qualquer situação, porque o nosso corpo se adapta a essas situações.
Recentemente teve um filme de um rapaz que ficou preso, ele é alpinista, ele ficou preso por algumas boas horas, mais de 100 horas, e o braço dele já estava necrosando, e ele friamente, alguma coisa adormeceu o braço dele, e ele pegou um canivete e cortou o braço fora, para sobreviver. Eu vi um documentário outro dia, numa televisão fechada, por isso que eu estou falando que é um documentário sério, da televisão aberta é muita coisa mentirosa, mas que uma moça caiu de um despenhadeiro e ela quebrou a bacia, quebrou a perna. E na hora que ela quebrou a bacia e a perna, o cérebro dela olhou ao redor e não viu ninguém para ajudar. Imediatamente enviou uma mensagem de comando anestesiando a região que estava quebrada. E ela não sentia dor alguma. E ela foi se arrastando até o rio, e ela ali ficou esperando 1 dia, 2 dias, quando apareceu o socorro. Na hora que apareceu o socorro, que o organismo dela viu que alguém estava vindo socorrer, o organismo liberou o lugar que estava anestesiado, dizendo assim: agora está doendo. E assim, na hora que liberou, ela disse: olha, a minha perna está quebrada, a minha bacia está quebrada. O nosso organismo é fascinante. O nosso cérebro, irmãos, ainda é uma grande incógnita para a ciência. Porque nós temos um irmão aqui entre nós, o Beckson, que teve um tumor na hipófise e perdeu a visão. Mas ele disse que consegue escutar coisas que antes ele não conseguia escutar. O cérebro vai compensando a ausência da visão com a audição, com o tato, com o cheiro. O nosso cérebro é fascinante porque você às vezes está andando no carro ou está andando na rua e de repente você se lembra de uma cena que você imaginava já ter esquecido. O nosso cérebro é fascinante que você está num canto e você sente o cheiro de um perfume, e aquele perfume leva você a uma época, a uma situação que você viveu pelo cheiro. O nosso cérebro é tão fascinante que você enxerga as coisas de cabeça para baixo, e aí ele ajusta aquela informação que você recebeu, e você começa a perceber que aquela coisa não está de cabeça para baixo. Pessoas que ficam em coma dias e dias, depois que voltam do coma, perdem um tempo da memória, mas estão em um outro tempo da memória. Eu me lembro que um dia eu estava no acampamento de jovens, lá naquela brincadeira de adolescente, jogamos um amigo nosso na piscina. Na hora que nós jogamos, ele tomou um susto, um choque, qualquer coisa que tenha acontecido, e ele acordou assustado, dizendo: onde é que eu estou? E a gente achou que ele estava brincando, mas percebemos que o cérebro dele fez um corte e ele voltou para um período em que os seus pais não tinham se separado, porque ele queria de alguma forma tirar aquilo da sua memória, tirar aquilo da sua cabeça. O nosso cérebro é fascinante. A nossa capacidade de manipulação dos elementos ao nosso redor, irmãos, é inesgotável. Nós manipulamos as coisas ao nosso redor, nós transformamos a areia em componentes eletrônicos para os nossos computadores, nós transformamos vidro em arte, nós construímos coisas maiores do que nós, gigantescas aos nossos olhos, nós construímos barcos que cruzam os mares e levam milhões e milhões de litros de petróleo, nós conseguimos fazer torres tão altas que passam das nuvens. Os 2 prédios que caíram nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, eles eram tão altos, irmãos, que as pessoas que estavam nos últimos andares, nos 20 últimos andares, elas estavam vendo a luz do sol, e elas olhavam as nuvens embaixo delas, e as pessoas que estavam lá embaixo ficavam recebendo chuva. O prédio era mais alto do que as nuvens. A nossa capacidade é inesgotável. E o grande e maravilhoso mistério é que Deus, ao nos criar, Ele nos fez como Ele é, trinos. Há um texto em Gênesis 2:7 que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó. O primeiro elemento do que nós somos formados é que nós somos pó. Guarde esse elemento. Nós somos pó, irmãos, porque nós precisamos comer pó. Nós precisamos comer ferro, nós precisamos comer sais minerais. E essas coisas que nós precisamos comer, irmãos, são pó. Sabia disso? Nós precisamos comer cálcio. E o cálcio que a gente come, irmãos, não é uma coisa assim que a gente encontra no cosmos, não. O cálcio que a gente come vem da terra. Sabia disso? O ferro que a gente precisa quando a gente está anêmico é um ferro, ele não é uma coisa feita assim. O ferro que a gente come, irmãos, é o mesmo ferro que foi feito esse vergalhão de concreto que sustenta essa estrutura.
A diferença é só que ele foi trabalhado para sustentar a estrutura. Por isso que o menino, quando está cheio de verme, a criança, quando está cheia de verme, que as vermes vão comendo os nutrientes que estão dentro da barriga da criança, ela vai num canto de parede. Já viu uma criança pobre, vai num canto de parede e ela fica ali. Quem comeu areia assim, irmãos? Quem comeu? Eu comi. Comeu, não é? Você vai assim num canto de parede, aí você fica ali, arrancando ali, comendo aquela terra. Sabe o que é isso? É porque você é pó, você precisa recompor o pó que você perdeu. Nós somos pó, mas nós não somos só pó. Porque o texto diz assim: ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Existe em nós um fôlego que veio soprado do próprio Deus, é o nosso espírito. Porque nós não precisamos que ninguém nos diga que existe algo a mais. Nós não precisamos que ninguém nos diga, e a revista Veja na semana passada, ela lançou uma matéria que disse assim: está impregnado em nosso cérebro o conceito de que existe alguma coisa para além de nós. Não é uma coisa que a religião impõe, não, irmãos. Se nós colocarmos pessoas numa ilha deserta e elas nunca tiverem escutado falar de Deus, de divindade, de fé, uma hora elas estarão adorando alguma coisa, porque existe em nós um espírito, um fôlego de vida que nos vincula a uma eternidade. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Então nós somos pó, nós somos fôlego de vida e nós somos alma vivente. E o que é alma vivente? É aquilo que nos liga com o mundo que está ao nosso redor. Com a alma nós sentimos saudade. Nós não sentimos saudade, irmãos, no corpo, nem sentimos saudade no espírito. Nós sentimos saudade na alma. Sabe aquele sentimento de ausência, aquela alegria? A alegria você sente na alma. Quando você está feliz, a felicidade vem para dentro da sua alma. Então nós somos pó, nós somos fôlego e nós somos alma. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E isso é maravilhoso, porque a nossa identidade é um espelho de amor da própria identidade de Deus conosco. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E os únicos seres criados por Deus que são trinos são aqueles que têm corpo, alma e espírito. E como é que funciona isso, pastor Pauliano? Funciona assim: o nosso espírito é alcançado pelo Espírito de Deus. Quando a pessoa vai num culto, por isso que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque quando a pessoa vai num culto, e as igrejas hoje estão fazendo muito isso, elas querem alcançar a alma da pessoa. Como é que alcança a alma da pessoa? Bota um som legal, um ambiente bacana, uma arte bonita, umas meninas bonitas aqui para cantar, uma banda para fazer um louvor legal. Isso é bacana, mas isso alcança a alma. Entendeu? Fazer uma programação divertida, um negócio bacana. Eu passei quando vinha para cá, e eu passei ali em frente à Igreja Universal, ali na igreja, na rua, esqueci o nome da rua ali, na Parque Manibura, Jerusalém, acho que um negócio desse na rua ali. A Galileia, Rua Galileia. Irmãos, eu passei lá, tinha um monte de jovens, e um jogo de luz, um jogo tudo dançando e tal, e aquela coisa, um jogo de luz ali rolando na maior e tal. Eu passei e disse para a Catarina assim: estou fazendo uma boate gospel aqui, que é para o pessoal não ir, pô, uma tertúlia fora. Eu fui logo a boate gospel ali, porque para dizer assim: não, aqui na igreja é super show, bacana, a gente tem a nossa própria boate gospel, não é verdade? Nós vamos fazer agora a micareta gospel, que eu já soube aqui em Fortaleza. Porque o que é isso? É para alcançar a alma das pessoas. Dizer assim: olha, vai lá, a micareta é super bacana, nós vamos cantar tira o pé do chão, tira o pé do chão. Nós vamos ter o nosso próprio Netinho, nós vamos ter o nosso próprio Durval Leles, teremos a nossa própria Ivete Sanguelo, teremos tudo que você possa imaginar. Sabe o que é isso, irmãos? É alcançar a alma das pessoas. Por isso que as pessoas não se convertem mais, porque a palavra não alcança mais o seu espírito, porque a palavra não está sendo mais anunciada, porque o que divide a alma do espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é poderosa para dividir a alma do espírito. Por isso que a igreja
que não tem pregação da palavra de Deus só alcança a alma. Aí precisa ficar inventando toda hora uma coisa. Vamos fazer um jantar, vamos fazer um negócio romântico, vamos fazer um negócio bacana, faz um negócio assim bem gay para todo mundo ficar aqui, que é super bacana, super divertido. Sabe o que é isso? É só para alcançar a alma das pessoas. Mas não alcança o Espírito, porque o que alcança o Espírito é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, que entra lá dentro da pessoa, que divide a alma, e ela diz assim: eu não quero ir lá na frente, eu não quero me entregar a Jesus, eu não quero isso, porque a alma diz que não quer isso, mas o Espírito diz: mas eu quero, e o Espírito é renovado pelo poder da palavra de Deus. Nosso Espírito é alcançado pelo Espírito de Deus. Com a nossa alma nós amamos ao Pai e a sua palavra, igual ao nosso corpo. Nós comemos o pão e bebemos o vinho, que representa o corpo do Senhor. O corpo se relaciona com o Filho, a alma com o Pai e o Espírito com o Espírito. Por isso, nosso Deus é Trino, e só quem vai morar no céu, ao lado dele, são aqueles que são corpo, alma e espírito, feitos à semelhança dele e por ele transformados. E em terceiro e último lugar, a liberdade só faz parte dos seres complexos. Diga depois de mim: a liberdade só faz parte dos seres complexos. Meus irmãos, nós nunca veremos o mundo inanimado reagir conscientemente às agressões ou aos carinhos que nós possamos ter. Você pode amar uma árvore, o seu jardim, chegar lá e falar com ele, falar com o girassol, olá meu irmão, chegar para ele, fazer um carinho dele. Você nunca vai ver o mundo inanimado respondendo você. Aliás, existem sim árvores que falam. Preste atenção, porque eu vou dar dois caminhos das árvores que falam, que respondem. O primeiro deles está no Retorno do Guerreiro do Senhor dos Anéis, do Tolkien. As árvores. Mas escute o que eu estou falando, que é muito sério. As árvores falam, porque José Mauro de Vasconcelos escreveu uma obra maravilhosa chamada Meu Pé de Laranja Lima. E o Zezé todos os dias ia lá no quintal, e meus irmãos, ele conversava com o Pé de Laranja Lima, e o Pé de Laranja Lima conversava com ele. Fora isso, em nenhum outro lugar você vai ter uma resposta de uma árvore falando com você, dizendo assim: bom dia, e ela diz: bom dia. Árvore, mundo inanimado, não responde. Os animais agem por puro instinto. Quando os animais atacam, ou estão com fome, ou então se sentem acuados, por isso que eles atacam. E quando os animais se aproximam de nós, é porque eles sentem que a convivência conosco facilita-lhes a vida. Preste atenção, no Antigo Testamento existe uma orientação clara para não se comer a carne do animal com sangue. Porque o sangue, a palavra de Deus diz que é a vida do animal. A vida do animal está no seu sangue, ou seja, a existência de todos os animais está necessariamente presente enquanto o seu corpo ainda tem o funcionamento do sangue. Nós olhamos para o animal e o animal só está vivo enquanto circula sangue no seu corpo. Quando não tem mais sangue, não tem mais vida. Acabou. Não existe, meus irmãos, um céu para os animais. Sabe aquele gatinho que você gosta dele, se ele morrer? Acabou. E a memória do gatinho? Não tem memória do gatinho. E tudo aquilo que ele construiu na
na vida? Não tem, não vai ficar nada. Preste atenção. Quem tem memórias dos animais somos nós, eles não têm. Você não vai encontrar o gatinho morreu e o outro lá fazendo o sepultamento, chorando. Ele não vai. Você não vai encontrar. Você não vai ver um funeral de animais. Nós é quem fazemos isso. Porque estupidamente querem dar um sentido humano aos animais. Aí faz o sepultamento, vai lá, né, e tal, cria aquela coisa. Nós é quem fazemos. Os animais não, irmãos. A vida do animal está enquanto ele circula com o seu sangue. Acabou o sangue do animal, não tem mais vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar a você que a liberdade só faz parte de seres complexos. As árvores, o mundo inanimado não tem liberdade. Os animais não têm liberdade. Eles agem por instinto. E os anjos? Os anjos, por sua vez, eles são seres únicos. Eles não têm um corpo material e não têm um espírito. Eles são seres angelicais. Eles podem se manifestar em forma material, mas as suas existências obedecem a um processo completamente diferente do que rege a vida humana. Os anjos não têm liberdade. Os anjos não têm sistema digestivo. Os anjos não se casam. Os anjos não... Eles são anjos, são feitos anjos. Falei isso aqui semana passada. Você não vai encontrar um anjinho pequenininho que está crescendo e o pai dele dizendo assim: vai, meu filho, começa a bater as asas e ver se você consegue voar. Não, o anjo é feito anjo. Ele é criado anjo e acabou. E os anjos têm uma liberdade diferente da nossa. E as duas, em duas oportunidades, nas duas notícias bíblicas que os anjos usaram essa liberdade, eles romperam essa liberdade, eles fizeram errado. Quer ver? A primeira vez foi quando a queda de Lúcifer. Satanás disse: não, rapaz, eu posso tomar uma decisão, eu sou livre para tomar uma decisão, tomou uma decisão errada. E com ele caiu a terça parte dos anjos. E aí, lá no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, os anjos, olharam para as mulheres e disseram assim: rapaz, nós podemos nos materializar aqui e ter relações com essas mulheres. E eles fizeram isso, e foram por isso foram encarcerados. Então os anjos não sabem usar a liberdade porque eles não são organismos complexos. Preste atenção. Porque é que nós somos os únicos seres também que vamos para o inferno. Conscientemente. Porque nós, os homens, reconhecemos a Deus no Espírito. Sentimos a Deus na nossa alma e podemos confessá-lo com a nossa boca. Ou se não, escute. Nós podemos reconhecer ao Senhor Deus no nosso espírito e negá-lo com a nossa alma e destruí-lo com o nosso próprio corpo. Sabe por que nós não fumamos? Nada. Nem barulho, nem nada. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso corpo é para a glória de Deus. Entendeu? Por isso que nós não fazemos. Sabe por que nós nos prostituímos? Porque o nosso corpo é para a glória dele. Nós o reconhecemos no nosso espírito. Nós o amamos com a nossa própria alma. Sentimos com a nossa própria alma e confessamos com o nosso corpo. Aí a gente diz assim: não, meu, tem Deus aqui dentro. Já viu quando você conversa com o cara bem embriagado lá na 24 de maio? Muito embriagado. Aí vê você com a menina Moisés: ei, irmão, vem cá. Aí ele pega você: sabe que Deus gosta de andar de braço com o outro? Fica falando assim bem na sua cara, seu cara bem aqui, falando com você: eu gosto de você. Eu gosto de você. Aí ele diz assim: tem Deus aqui. E a mulher da Assembleia de Deus: emocionado, irmão, mas eu tenho Deus aqui dentro de mim. Pois ele vai para o inferno. Sabe por que ele vai para o inferno? Porque ele reconhece a Deus no Espírito, mas não ama na alma e não glorifica no corpo. Entendeu? Quem vai para o céu? Quem é corpo, alma e Espírito transformados por ele. Nosso Deus é único, mas também é trino.
E essa é a segurança que nós não estamos diante de um Deus arbitrário e tirano. Tudo que Deus faz é bom. Deus, tudo que Ele faz por nós é bom. Se há alguma coisa, tem gente que fica reclamando de Deus fez isso comigo, Deus fez isso com aquilo. Se você for atrás, não foi o pai que fez isso com você, não foi a mãe, a terra. Sabia disso? Quer culpar alguém, culpe a terra. Chute a terra. Fique com raiva dela. Cuspa nela. E você te odeio, nojenta. Porque quando você fica doente, não pensa que foi Deus que colocou a doença em você. Não, Deus disse, eu não estou nem aí. Você acha mesmo que esse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nem com a doença em cima da cabeça em você? Sabe o que Ele faz? Ele tira a doença de você. Sabe quem põe a doença em você? A tua mãe, a terra. Na tua genética, no teu pó, que não é bom. O pó de onde você veio não é bom. Por isso você fica doente. Sabe por que as coisas não servem na sua vida? Por causa da sua mãe da terra, que não lhe deu as oportunidades. E o seu Pai eterno é aquele que tenta ajeitar tudo que é errado que a sua mãe fez com você. Está entendendo, meu filho? Então, quando você quiser culpar alguém, você faz o seguinte: você pega uma pedra e chuta, e fica chutando ela e diz assim: Mãe Terra, eu te odeio, porque tudo que eu tenho de ruim foi tu que me deste. Não culpe o Pai, porque o Pai, a vida em glória, e está esperando você lá. Entendeu isso, meu filho? Você entendeu isso? Amém? Então nós não estamos diante de um Deus tirano, que resolve tudo por si, sem consultar a ninguém. Ele tem um conselho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é único, mas ao mesmo tempo é trino. E essa é a segurança de que estamos diante de alguém complexo. Como complexo somos cada um de nós. Sabe por que Deus entende a gente? Porque Ele também é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não se acha uma pessoa complicada? Não se acha? Quantos aqui já acordaram algum dia assim: Deus, eu não aguento mais a minha vida? Aconteceu com você assim: Deus, eu não me aguento mais. Eu quero dizer a você o seguinte: sabe por que as pessoas se amam? Eu amo você por uma única razão: porque você é trino e eu também. Então você só é sujo e eu sou mal lavado. E sabe, os anjos não amam você não. Você está pensando que os anjos podem amar você? Só tem um que ama você. É aquele que é trino como você é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele entende você e Ele ama você. O nosso Deus é único, mas também é trino. Porque a verdadeira liberdade só existe para quem tem a capacidade de dialogar consigo mesmo. Meus irmãos, eu tenho um cachorro lá em casa que ele é um espinho na carne que Deus Irmãos, ele só faz o que ele quer. É o Simon. Irmãos, eu já ensinei ele a ficar fora da minha casa como diz um pastor amigo meu, N vezes. Mas irmão, aí eu deixo a porta aberta, lá está ele, dentro de casa, deitado. Eu digo: Simon, saia, fora, Simon. Aí ele vai assim, e Michael Jackson. Eu digo: Simon, fora. Aí, irmãos, já falei com um cara que é instrutor, disse: rapaz, tem que pegar o focinho dele. Eu falei: já me amigo para o focinho dele, eu não estou querendo ser personagem dele. Ele não tem liberdade para escolher, ele é instintivo, ele quer ficar dentro de casa, ele acha, ele tem certeza, ele tem certeza que ele é um de nós. Entendeu? Ele olha para o Léo e diz assim: ué, por que ele está aí? Eu não estou. Entende? Ele olha para a Patrícia, me vê ali com a Patrícia tomando café e diz assim: por que você está tomando café com ela? Eu não posso. Então ele não tem liberdade, mas você tem. Você não é um cachorro. Aí quando você diz assim: pastor Paulo, eu não posso me entregar a Jesus não, porque tem um negócio na minha vida que aquilo ali me prende, é porque você é um cachorro. Não tem nada que um ser complexo como você não diga assim: isso eu não quero, isso eu não vou fazer. Eu não consigo me controlar, porque você é um cachorro.
Você é um animal, você está agindo só pelo pó da terra. Você está entendendo isso? Você não está agindo como quem tem um espírito e como quem tem uma alma. São os Simons que estão espalhados por aí. O Simon não, irmãos. O Simon, que era o cachorro que eu tinha, era crente. O bicho era convertido. Sabia usar a liberdade. Meus irmãos, o caminho para encontrar o Senhor Deus na eternidade, sabe qual é? Nessa eternidade preparada por Jesus, passa pela relação que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Somente uma categoria de criaturas pode estar no lugar da glória. Só os que são trinos, como Deus é trino. Escute, depois que nós morrermos, só tem um lugar que pode nos receber. O lugar daquele que nos criou. Quando nós morrermos, não tivermos mais nesse mundo, só tem um lugar para onde podemos ir. É onde está aquele que nos criou, trinos como ele é trino. Aí você diz, pastor, e os que não vão para lá? Pois é, colega. Esse aqui é o problema. É porque só tem esse lugar. E aí, por que não vou? É forte. E eu vou para onde? Tem um outro lugar. Ele é mais quentinho. Não é Sobral. Ele é um pouco mais quente do que Sobral. Sim. A galera que está lá também não é legal. Porque a galera que está lá, sabe quem são? São aqueles que disseram assim: eu não quero que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito vão para onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei como é que foi, irmão, mas eu só sei que foi assim. E é assim que será. O céu é um lugar para a Trindade. Quem mora lá? Um Deus tem. E quem poderá ir para lá? Todos os que o reconhecem no Espírito. Todos os que o sentem na sua alma. E todos os que o confessam no seu corpo. Pastor, mas eu sou uma pessoa mais crente. Eu não bebo no fundo, jogo. O Simon também. Mas eu pergunto, sabe, você quer confessar o Senhor Jesus? Ele fica olhando assim. Sabe, você quer confessar? Aí traz aquela mulher redonda com o carro. Não é disso que nós estamos falando, de deixar de beber, de fumar, de se prostituir. Eu estou falando de dizer assim: eu quero que o meu espírito, que a minha alma e que o meu corpo se alinhem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que a gente pergunta assim: quem quer entregar a vida a Jesus? Porque a gente diz assim: não, mas eu já criei lá dentro do meu coração, na minha alma eu crio. Por que você não crê no corpo? Porque quando você levanta a mão e vem aqui, igual o André fez sexta-feira lá, não foi, André? O André foi sexta-feira ao culto de doutrina, e no culto de doutrina, irmãos, o André entregou a vida dele a Jesus. Eu perguntei: quem quer fazer parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus? E o André disse: eu. E ele foi lá, não foi, André? Foi isso mesmo, André? É isso mesmo? Está valendo? Está valendo? Não. Falou com a boca. Porque eu falo assim: não, no meu coração já criei. No meu coração não vale, filho. Porque você não é doido, você é preso, você é corpo ao Espírito. Entendeu? Então hoje, quem já creu no Espírito? Aleluia. Quem reconhece com a alma? Mas hoje à noite eu vou perguntar, sabe o quê? Quem quer confessar com o corpo? Vem à frente e dizer: eu quero. E aí eu lhe garanto: creu no Espírito, reconheceu na alma, confessou com o corpo. Você que é trino, se alinhou com ele que é trino, ele assegura. Por isso você está entendendo hoje por que os crentes têm certeza que vão morar no céu. Você que é trino se encontrará com ele que é trino. Aonde? Na eternidade. Eu tenho essa certeza, irmãos.
que eu vou morar lá. Quem tem essa certeza? Fique em casa essa noite. Aleluia. Eu queria orar nessa noite. Feche seus olhos na minha oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o Senhor não é tirano, porque o Senhor tem um conselho eterno. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é complexo. O Senhor não é um organismo monofórmico. O Senhor é complexo. O Senhor é um milagre de 3 pessoas serem um só Deus. E eu quero te agradecer, Senhor, porque dentro dessa perspectiva de que o Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor me criou, corpo, alma e espírito, para que eu possa usar a minha liberdade, Senhor, para Ti e para dizer: eu quero servir ao Senhor.